nova que diz sobre a cura, sobre o poder que Deus tem de trazer sobre nós a cura, libertação. Reflita muito nessa letra, é uma letra forte, e que coloque diante dele neste momento, quando nós estivermos cantando, as suas petições, aquilo que tu mais acha que é difícil, mas que para o Senhor não é, porque nada para o Senhor é impossível. Tu és a cura, Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio, Senhor, creio que tu és a cura, creio que és tudo para mim. Eu creio, meu Senhor, creio que tu és a vida, creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Oh, oh. Me escutas, meu Senhor, eu creio que tu és Pai. Me escutas. Yeah, yeah. Me escutas quando clamo e acalma o meu pensar. Me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Confio em ti, confio em ti. Eu creio que tu és a cura, creio que és tudo, tudo para mim, Senhor. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida, meu Senhor. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti, meu Senhor. Nada é impossível para esse Deus, igreja. Nada é impossível para ti. Nada é impossível. Nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Nada, Senhor, nada. Nada, nada. Nada é impossível. Nada é
é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Oh Senhor, eu creio, Pai. Jesus, eu preciso de ti. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti. Essa música, ela me acompanhou há um ano atrás, quando minha mãe foi diagnosticada com um problema muito grave no coração. Ela chegou no hospital, chegou a ficar internada, os médicos desenganaram minha mãe. Foi um momento muito difícil para mim, porque eu estava aqui em Santa Maria. E minha família tentava não contar para mim a gravidade do que estava acontecendo lá. E depois eu fui descobrir, minha mãe estava internada numa UTI. O coração quase estava muito ruim, deu um problema muito grave, uma miocardiopatia dilatada, o coração cresceu e não bombeava mais o sangue. E naquele momento eu fui até Goiânia, vi aquela situação e meu coração entristeceu bastante. Eu fiquei com raiva. Falei, meu Deus, mas por que isso está acontecendo comigo, né? Por quê? É a vontade de Deus para trazer à prova a minha fé. Eu lembro que eu trouxe para a igreja a oração, a igreja orou comigo, as pessoas oraram. E em um mês de recuperação da minha mãe naquela UTI, ela foi completamente curada. Os médicos falaram, olha, é muito difícil uma pessoa que chegou nesse estado sair tão rápido como foi a tua mãe. Eu nunca esqueço que nós estávamos lá em Goiânia, esse médico é amigo da família. Eu falei, e ele é evangélico, é crente. E ele falou, é Deus mesmo, né, Daniel? Eu falei, só Ele mesmo. Só Ele mesmo. E essa música vinha sempre na minha cabeça, vinha sempre nos meus lábios, do poder da cura, do poder de Deus, igreja. Nós não servimos qualquer Deus. Nós não servimos um Jesus que está pregado naquele madeiro mais. Nós servimos um Cristo vivo, ressurreto, que traz sobre mim, sobre a sua família, tudo, a cura, a libertação. Nós vivemos, amada igreja, num momento que é o período da graça de Deus. O Senhor está apto a entregar para nós aquilo que nós pedimos mesmo com fervor. Se é a cura de um parente seu, se é a libertação do seu esposo, qualquer coisa que seja, nós temos que colocar na presença de Deus e crer que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que nós podemos imaginar. Amém? Vocês creem nesse Deus? Amém. Boa noite, igreja. Eu quero agradecer muito essa homenagem, Tiago, à igreja. Tem uma expressão que eu tenho repetido inúmeras vezes. Eu tenho dito que a humildade é como roupa íntima. Quando a gente começa a mostrar, começa a ficar indecente. Mas eu quero dizer que o Senhor Jesus Cristo, Ele disse assim para todos nós, que como servos, nós fazemos as coisas de servos. E ninguém tem que exigir nada do Senhor porque fez alguma coisa, né? Nós fizemos porque o Senhor é que manda. Então nós queremos dizer, eu quero dizer como em nome dos pastores aqui da igreja, né? Que nós temos tratado com muito carinho, muito zelo, muito amor cada irmão aqui. Não tem diferença para aquele irmão que
mora longe, mora perto, é novo, já de mais de idade, aquele que tem certa cultura, aquele que não tem, aquele que tem uma posição privilegiada, para nós é a mesma coisa. Nós gostaríamos de nos doar, né, a esta igreja. Claro que com as nossas imperfeições, com os nossos erros, todos nós erramos, né? Todos nós erramos. Mas procuramos, à medida que Deus vai nos mostrando, nós vamos nos sendo consolados por Ele, para que nós possamos realmente assim, trabalhar com esta igreja. Sabemos o que a Bíblia diz lá em Hebreus, que nós vamos dar contas a Deus das almas que nós pastoreamos. E isso para mim é uma responsabilidade muito grande. Deus conhece meu coração. E o próprio Deus, Ele mesmo consola, Ele mesmo fala conosco. No domingo passado, eu saí daqui do templo, né, triste. Nós temos momentos tristes, nós temos momentos de pressão, de abatimento, de dificuldade, de problema, às vezes, que a gente passa, preocupação com filhos, etc. Mas eu saí daqui, né, e cheguei em casa. Aí assim que eu cheguei em casa, tocou o telefone, o pastor Vinícius, que já foi pastor daqui da nossa igreja, ligou e nós conversamos um bom tempo, ele falando, sabe, aqui dos nossos tempos, aqui, do que ele aprendeu, do que ele é hoje. Logo depois, assim que que eu desliguei o telefone, aí o Pontiroli também, ele ligou, a maioria das pessoas conhecem, ligou, nós falamos, pastor, que bênção e tal, a igreja e tal, vocês em nossa vida e tal. Logo depois ligou um outro irmão, e depois ligou os filhos. Eu disse, Senhor Deus, que bênção que é Tu que me consola, né? E a partir daquele momento meu coração mudou, meu coração é outro, né? Mas então nós queremos pedir perdão se algumas vezes nós estamos assim num momento um pouco difícil, né? A gente não trata vocês como deveria tratar, mas não é sempre assim a vida de um pastor, né? Mas nós assim gostamos daquilo que fazemos e prometemos aqui diante de Deus, naquilo que nós pudermos fazer, para que o reino de Deus seja engrandecido. Assim seja. Muito obrigado, igreja. Não sei se o Vini ou o pastor João quer falar alguma coisa, tá bom? Tudo bem. Ok. Meus irmãos, nós estamos estudando o livro de Hebreus. Por que a gente está estudando o livro de Hebreus? É um livro muito difícil, né? Ele tem, assim, colocações, explicações que a gente, às vezes, tem dificuldade de entender, se não estudar muito, ou até deixar que no tempo propício vai ser revelado. Agora, nós estudamos para que nós possamos aprender. E não aprender para que nós possamos aplicar em nossa vida. E para aplicar em nossa vida, para que nós possamos viver melhor. Afinal de contas, viver com Cristo é viver uma qualidade de vida. Não é isso? Muito bem. E hoje nós queremos falar um pouco sobre esperança e desesperança. A Bíblia fala sobre amor, fé e esperança. Qual é o maior? Amor, fé e esperança. Qual é o maior? O amor é maior, né? Mas o sentimento de esperança é um sentimento legal. O sentimento de esperança é um sentimento assim maravilhoso. Por exemplo, eu creio que todos nós aqui temos esperança. Todos nós temos esperança. Quem é que não tem esperança que a nossa economia mude do seu quadro atual? Quem é que não tem esperança que os políticos mudem o seu foco e olhem verdadeiramente para a necessidade do povo? Quem é que não tem esperança que o governo mude? Quem é que não tem esperança que no vestibular seja aprovado? Quem é que não tem esperança que aquela pessoa que está te devendo vá pagar logo, né? Não atrase mais? Quem é que não tem esperança que no outro dia, talvez não amanheça chovendo? Ou quem sabe, quem está buscando a esperança de que a oportunidade do emprego surja logo? O Daniel mesmo falou que ele tem esperança que a mãe dele fosse, né, curada, né? Quem é que não tem esperança para que uma cura nos alcance? Ou quem é que não tem esperança para que aquela determinada pessoa não continue fazendo aquilo que estava fazendo com você? Quem é que não tem esperança para que o patrão lhe dê um bom aumento? Quem é que não tem esperança para terminar logo o seu curso e entrar no mercado competitivo de trabalho? Quem sabe aquelas pessoas que têm esperança que depois que você entra então no teu emprego, no teu trabalho, você fica na esperança da aposentadoria? Quem é que não tem esperança de que ela diga sim? Quem é que não tem esperança de que ele olhe de uma forma diferente para você? Você já fez o que pôde, mas o cara não percebeu ainda, não é isso? O cara não percebeu ainda. Quem é que não tem esperança que
a adolescência do filho passe logo. Sem dúvida nós poderíamos ficar aqui muito tempo, né? Citando coisas que cada um espera, que cada um deposita esperança, que uma coisa possa acontecer. Quando não se tem mais esperança, não se tem mais chance. E quando não se tem mais esperança, entende-se que não se pode mais. Quando não se tem esperança, nós não lutamos mais por aquilo que pode acontecer. E quando não se tem esperança, muitas pessoas tentam suicídio, ou partem para o suicídio, ou pensam no suicídio. Outras perdem a emoção da vida, e aí perder essa emoção por falta de esperança, desemboca numa depressão. E há aqueles que não têm esperança porque são enganados. Estão com uma doença fatal. Mas os parentes assim, não vamos dizer nada para ele. Já aconteceu uma vez, eu estive no hospital, e nós sabíamos que era irreversível, né? Era irreversível a saúde daquela pessoa, mas ela tinha uma esperança e sonhava, quando eu sair daqui eu vou fazer isso, aquilo outro, né? Mas veio a falecer. Mas a coisa boa é que todos nós que estamos aqui nessa noite temos esperança. Viver com Cristo é viver em esperança. Quando eu fui pesquisar no Novo Testamento essa palavra esperança, eu fiquei impressionado daquilo que nós encontramos ali. E eu fui lendo e pensando na orientação maravilhosa que essa palavra nos dá na palavra de Deus. Eu sugiro a você que pegue o seu telefone, que tem a Bíblia, ou então no Google, né? E você coloca lá no dicionário bíblico a palavra esperança, pode colocar ali a partir de Romanos, e você vai ficar impressionado o que a Bíblia fala sobre a esperança. Mas o nosso enfoque nessa noite é no livro de Hebreus. E lá você vai encontrar, muitas vezes, a palavra esperança. Mas nós vamos nos restringir ao capítulo 6, porque é justamente o estudo que nós queremos fazer nessa noite. Então vamos ver o texto. Muito bem. Vamos ler do 17 até o 20. Querendo mostrar de forma bem clara a natureza imutável do propósito para com os herdeiros, ou seja, né, que não há mudança no propósito que Deus tem para os seus filhos. Deus o confirmou com juramento, para que, por meio de duas coisas imutáveis, vamos guardar essa palavra, imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, sejamos firmemente encorajados, nós que nos refugiamos nele, para tomar posse da esperança a nós proposta. Temos essa esperança, a esperança que nós temos, né? Pega a figura de uma âncora, como a âncora da nossa alma, firme e segura, a âncora da nossa alma que adentra no santuário interior por trás do véu, no lugar santo dos santos. Nós falamos aqui recentemente, onde Jesus, que nos precedeu, entrou em nosso lugar, tornando-se o sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Não vou entrar nem em Melquisedeque, porque não é o nosso caso aqui. A nossa vida de fé com Deus é uma vida de esperança. É uma esperança que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele prometeu, certo? Certo? Olha, tenho certeza que no final algumas pessoas vão se arrepiar por ter dito certo, mas é certo mesmo. Muito bem, nós temos a confiança que um dia nós fomos salvos pelo sangue de Jesus, pela cruz do Calvário, que Ele morreu, não havia outra possibilidade de Ele nos salvar. Você imagina o seguinte, um homem deu a vida por nós, o Filho de Deus, veio, se esvaziou, morreu por nós, na cruz, e nós sentimos esse amor, nós falamos sobre amor, e esse amor representa o sacrifício dele por nós. Imagina se Jesus Cristo viesse aqui e só falasse assim, olha, quem quiser ser salvo, me siga, e não morresse, voltasse para o céu. Então nós passamos por uma salvação através do sacrifício, e naquele sacrifício na cruz, Deus nos promete todas as coisas. Eu tenho repetido aqui muitas vezes, que a maior insegurança que existe no mundo é uma pessoa andar sem a certeza da sua salvação. Porque a vida passa, a pessoa morre e ela está perdida para sempre no inferno, sem possibilidade de salvação.
A coisa mais segura é quando nós andamos firmes, sabendo que nós temos essa salvação, sabemos que nós temos a esperança, que a nossa vida aqui, seja longa, seja menos longa, que nós temos a segurança que estamos com Cristo Jesus no céu, é morrer aqui e acordar lá. Nós temos essa esperança, e quando nós falamos sobre eternidade, sobre céu, sobre porvir, nós ficamos maravilhados naquilo que Cristo prometeu. Portanto, que é uma insegurança muito grande quando essa pessoa não tem essa esperança. Eu tenho a esperança, meus irmãos, de que a minha morte vai ser a entrada para a vida eterna. Eu tenho a certeza absoluta de que se eu morrer, eu não tenho, nem repetido aqui, repetidas vezes, não tenho medo de morrer, porque eu sei que lá está melhor. A minha alma está ancorada lá. E essa âncora ninguém pode tirar, ninguém pode remover. E se nós temos essa esperança, se nós procuramos viver conforme essa esperança, nós sabemos que Deus vai cumprir tudo aquilo que Ele disse, certo? Certo? Vai cumprir? Vai cumprir. Nós estamos declarando enfaticamente isso, porque é comum nós encontrarmos pessoas que, mesmo vivendo no contexto de igreja evangélica, ainda não crê que Deus fará o que disse. Ou então, a pessoa não conhece aquilo que Deus disse que faria. Não é incomum você encontrar pessoas que você pergunta assim, estou falando de pessoas que vivem em nosso contexto, né? Se você morrer, você está salva? Agora você me pegou. As pessoas respondem. Ele é que sabe. Eu não sei muito bem. E as pessoas ainda acrescentam assim, se eu morrer em pecado, eu estou perdido. Gente, que esperança é essa? Não é esperança coisa nenhuma. A esperança é quando você tem certeza, Cristo morreu por mim, eu estou salvo. Certeza absoluta. Ou então, as pessoas que estão voltadas com a esperança só para as coisas aqui da terra, falamos na semana passada, né? E que não vive a esperança que Deus colocou em seu coração. Será que essa esperança que Deus nos deixou, será que não seria para nós vivermos intensamente? Será que essa esperança que Deus deixou no nosso coração não seria para nos dar alegria? Será que essa esperança que Deus colocou em nosso coração é para nós crermos que aquilo que Ele disse vai realmente acontecer? É ter conhecimento disso, é se apropriar dessa esperança, é crer que essas coisas vão acontecer. As pessoas são tão estáveis espiritualmente quanto conhecem a palavra de Deus. Ou seja, quanto menos se conhece a palavra de Deus, mais inseguro se é. Quanto mais conhecemos e praticamos, claro, conhece e pratica, né? Mais seguro você se torna. Veja que o livro de Hebreus diz que nós temos que conhecer, porque é uma doutrina básica. E quem não conhece, o que o texto nós vamos ler agora, quem não conhece é como uma criança espiritual, não como uma criança assim pura de coração, não é isso? Mas uma criança que é inconsequente. Então, olha o que o autor está dizendo. Quase que eu disse ao apóstolo Paulo. Olha o que o autor está dizendo. Versículos 1 e 2. Portanto, deixemos os ensinos elementares a respeito de Cristo e avancemos para a maturidade, sem lançar novamente o fundamento do arrependimento, dos atos que conduzem à morte, da fé em Deus, da instrução a respeito do batismo, da imposição de mãos, da ressurreição dos mortos e do juízo eterno. Segundo esse texto, nós precisamos conhecer o que o autor considera uma doutrina elementar. Todos nós vamos conhecer aquilo que é uma doutrina rudimentar. E ele diz aqui, arrependimento, fé em Deus, instrução, pode passar, acho que está aí. Instrução a respeito, essa aí. Instrução a respeito de batismo, imposição de mãos, ressurreição dos mortos, juízo eterno. Mas você conhecer isso assim, de trás para frente, de frente para trás, sabe? Ele diz, isso é rudimento, isso é coisa elementar. Elementar, meu caro Watson. Sabe? Na palavra de Deus, também nós encontramos outros exemplos. Aqueles que serão arrebatados para o céu, aqueles que não serão arrebatados.
aqueles que irão para o inferno. A palavra de Deus fala sobre aqueles que receberão o juízo eterno de Deus quando Deus disser para eles: não, não, você não. Deus vai dizer isso. Por isso que a esperança no porvir, ela precisa ser conseguida, vivida. Claro, vou ser aí redundante, né? Precisa ser vivida enquanto você está vivo. Porque depois da nossa morte, será o cumprimento daquilo que Deus disse. Depois da nossa morte, para muitas pessoas não vai ter jeito, não vai ter esperança, e Deus não irá mudar aquilo que Ele disse. Você entendeu que Deus não irá mudar aquilo que Ele disse? Bom, eu dei uma volta muito grande nessa introdução aí, né? Para que eu possa falar o assunto que é pertinente a toda a Igreja de Cristo, né? E o assunto é quando não se pode mais ter esperança, quando não há mais jeito, quando não há mais volta, não tem mais jeito nenhum. Eu sei que nós temos esperança, como falamos, né? Mas um dia não vai ter mais jeito, não vai ter mais esperança para algumas pessoas, não vai ter forma de voltar. É comum nós ouvimos as pessoas dizerem, né, sobre as coisas que estão acontecendo à nossa volta, né? Olha, está acontecendo tanta coisa, é o fim do mundo. O fim do mundo já está próximo. O mundo já está com o palco pronto para a vinda do anticristo e a volta de Jesus. E estas coisas que nós vamos ver agora é uma profecia bíblica que vai acontecer no final dos tempos. E já tem acontecido. O texto está em Hebreus, vamos continuar, capítulo 4, que diz assim: ora, para aqueles que uma vez foram iluminados, provaram o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito Santo, e experimentaram a bondade da palavra de Deus e os poderes da era que há de vir, e caíram. É impossível que sejam reconduzidos ao arrependimento, pois a si mesmos estão crucificando de novo o Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Então vejamos, o texto começa dizendo: ora, aqueles que uma vez foram iluminados. Quem é iluminado? Quem é iluminado? Pense você andando numa escuridão total à beira de um precipício. Pense você andando num caminho pelas montanhas, numa escuridão total, sem uma luminosidade possível. Como é perigoso. E agora, você está fazendo o mesmo percurso numa manhã, 10 horas da manhã, num dia muito ensolarado. Claro que além de você ver os perigos, se desviar deles, evitar os perigos, você pode inclusive curtir a paisagem. Agora eu pergunto assim: quem nos ilumina? Jesus está certo, mas eu vou por um outro caminho aí. Quem nos ilumina? Quem é que dá conhecimento para você? O Espírito Santo usa o quê? A palavra de Deus. A palavra de Deus. Então, esse texto está dizendo assim: aqueles que foram iluminados pela palavra de Deus, aqueles que conseguiram ver o caminho que deve seguir e aquele que deve evitar, para estes. Segundo lugar, aí diz que provaram o dom celestial. O que é isso? O que é o dom celestial? O que é o presente celestial? A salvação. Estes experimentaram a salvação, saborearam a salvação, eles sabem que têm a salvação. Depois o texto diz: tornaram-se participantes do Espírito Santo de Deus. O que é isso? Quando é que a gente se torna participante do Espírito Santo de Deus? Quando? Quando nós nos convertemos, quando nós cremos, quando nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo de Deus vem morar em você, não é isso? É a partir desse momento. Então, quando nós entregamos a nossa vida, e o Espírito Santo, a Bíblia diz que a marca de Deus em nós é a marca de que nós somos propriedade exclusiva de Deus. Então, esta pessoa foi iluminada, provou o dom celestial, tornaram-se participantes do Espírito, depois experimentaram a bondade da palavra de Deus. Qual é a maior bondade da palavra de Deus?
Conseguem lembrar? Ou identificar? Esperança? Quem sabe se nós substituíssemos por graça? Não é a maior bondade da palavra de Deus? É Ele dar aquilo que nós não merecemos? Então essas pessoas experimentaram a graça de Deus, foram alcançados pela graça de Deus. E depois, por último, diz: e experimentaram os poderes da era que há de vir. O que é isso? São os poderes da era que há de vir. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Satanás não possui poder para retirar a esperança da salvação de cada um de nós. Por isso que a maior missão da igreja é pregar o poder da cruz em Cristo Jesus, que é o maior de todos os poderes. Se Deus é por nós, cantamos isso aí hoje, né? No início do culto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então, o perfil, a característica das pessoas que passaram por isso é de uma pessoa salva. Salva em Cristo Jesus, com toda a esperança. Mas aí o versículo 5 diz: e caíram. O que é isso? O que a Bíblia chama de cair nesse contexto? A Bíblia fala de um pecado chamado apostasia. O que é apostasia? O tio Google diz assim para nós: apostasia é a renúncia de uma religião ou crença, abandono da fé, renegação. Pessoas que abandonaram a fé. Pessoas que disseram: Cristo, não quero mais viver contigo. Cristo, a minha vida é minha, eu cuido da minha vida. Olha o que o texto diz em 1 Timóteo, Paulo escrevendo a Timóteo, que ele diz: mas o Espírito Santo expressamente diz que em tempos posteriores, alguns se apostatarão da fé, dando ouvido a espíritos enganadores e à doutrina de demônios. Esses que vão se apostatar da fé são as pessoas que eram salvas e já tinham experimentado tudo aquilo. Ainda continua dizendo né? São muitas referências sobre a apostasia, mas eu quis colocar só essas duas aqui. Além disso, a linguagem deles corrói como câncer, entre os quais se inclui Himeneu e Fileto. Esses se desviaram da verdade, asseverando que a ressurreição já se realizou e estão pervertendo a fé de alguns. A apostasia. Caíram. Pessoas salvas. É a única possibilidade de se perder a salvação. E agora então, vem o mais grave. As pessoas que foram salvas cometeram apostasias, o que acontece com elas? É impossível. Não tem mais jeito. Não tem mais forma delas serem conduzidas ao arrependimento. Porque se houvesse isso, elas estariam por si mesmas crucificando de novo ao Filho de Deus, sujeitando a desonra pública. Porque o sacrifício foi um só. As pessoas que cometem apostasia não têm mais possibilidade de se salvarem nunca mais. Não tem mais jeito. Não tem mais esperança. É isso que Deus está dizendo neste capítulo do livro de Hebreus. Não tem mais jeito. Nós sabemos que Deus é bom. Deus é cheio de graça, misericórdia, amor e bondade. Mas o Deus, Ele colocou alguns limites. Colocados por Ele, assim como no jardim do Éden, Ele colocou o fruto para que o homem pudesse usar o livre-arbítrio e não comer daquele fruto. Hoje Deus coloca diante de nós a graça e nos adverte para que nós não usemos o nosso livre-arbítrio, para nós podermos ter a possibilidade de perder aquilo que nós ganhamos. Coloca diante de nós a mesma. Eu sei que a grande maioria aqui, a grande maioria, sabe qual é a diferença entre pecar, um tipo de pecado, ou a pessoa cometer deliberadamente, rejeitar a Cristo e o seu poder de salvar e os poderes que advêm da cruz. E com a apostasia não haverá mais jeito de emendar, de reconstruir e de ter de novo a salvação. É o que o texto de Hebreus está dizendo. Nós não podemos brincar com Deus, sabe? Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós achamos, aquilo que nós pensamos.
Se uma pessoa desconhece a palavra de Deus, né, Deus ainda vai levando. Mas se a pessoa, mesmo a pessoa sendo salva, se desconhecer isso aqui e cometer apostasia, não tem mais jeito. Mas agora, para que nós terminemos, não terminemos dessa forma, mas que seja só uma advertência da palavra de Deus, né, para nós possamos lembrar disso, eu queria deixar esse último texto, tão conhecido por nós, que diz assim, lá em João 14, 6. E respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. A sua salvação, meu querido amigo, é uma salvação pessoal, é sua. A sua mãe de maneira nenhuma vai, na hora de ir para o céu, te puxar e te levar. Sua esposa não leva o marido não leva a esposa, é só você, é você diante de Deus. Ele é o único caminho, não tem outro caminho, não tem jeitinho. Enquanto as pessoas que não conhecem a palavra de Deus, não conhecem esse plano de salvação, dá um jeitinho. Não, sabe, todas as religiões falam em Deus, eu sou bom, eu não mato, não roubo, sabe aquela história que todos nós sabemos. Mas o único caminho de ter a salvação é entregar a vida a Jesus Cristo. Eu tenho dito aqui também que muitas vezes nós temos assim, crianças, né, que uma criancinha levanta a mão, né, o pastor faz apelo, levanta a mão, a outra também levanta e vai e se batiza, né, se batiza e vive uma vida eclesiástica na igreja, fazendo tantas outras coisas, sendo líder de uma coisa, sendo líder de outra. Mas se esta pessoa não reconheceu que ela é pecadora, se esta pessoa não entendeu que Cristo é o seu único Salvador, e se esta pessoa não usou o seu livre-arbítrio para dizer: Jesus Cristo, eu entrego a minha vida a ti, minha vida a partir de hoje te pertence, Senhor Jesus me salva, esta pessoa não será salva. Por isso que a Bíblia diz, Jesus diz assim, muitos naquele dia, né, vão se surpreender no céu, mas fulano está aqui, fulano não está. Para isso Deus não vai mudar o rumo, não vai mudar o caminho. Assim como esse texto que nós lemos na palavra de Deus no livro de Hebreus. Não tem jeito. Não é o pastor da igreja batista. Não somos nós que estamos dizendo, é a palavra de Deus. Aqueles que caíram com o pecado da apostasia, nunca mais poderão buscar o Senhor. Nós temos um exemplo típico, né? Típico da rejeição de Deus. E nós somos, Deus é amor, Deus... Mas Deus colocou o seu limite. Aquele homem que rejeitou a Deus, depois foi buscar a Deus, rei Saul, né? Buscou a Deus, Deus disse, não vou te ouvir mais, Saul. Eu já disse que você pode buscar os sacerdotes não vão falar a você a minha palavra e não vão. Deus rejeitou. Então nós precisamos ter esse temor. Por isso que a palavra de Deus diz assim, olha, que nós temos que vigiar e orar, né? Eu espero, né? Eu talvez imagino que ninguém aqui vai cometer o pecado da apostasia. Ninguém vai cometer, espero isso, né? Mas fiquem sabendo que é uma advertência para todos nós, que Deus deixou de uma forma clara, dizendo assim, é desta forma. Aqueles que experimentaram isso, aqueles que foram salvos e caíram por rejeitarem o sacrifício do meu filho, esses jamais poderão ser reconduzidos ao arrependimento, que estariam desonrando ao nosso Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor Jesus Cristo possa falar com o nosso coração. Eu queria deixar a última palavra aqui nessa noite. Olha, o pastor João vai dirigir agora um momento de oração, sabe? Eu vou até pedir porque ele peça depois as pessoas para vir aqui à frente, pastor João. E eu quero aproveitar essa oportunidade. Se alguém aqui nesta noite não tem a certeza plena da sua salvação, entregue a sua vida a Jesus hoje. Não deixe para amanhã. E que você saia daqui nessa noite com a certeza de que você pertence a Jesus, que você é dele, que ele te comprou por sangue precioso. E se eu te perguntar assim, você é salvo, se você morrer hoje, você vai para onde? Eu vou para o céu porque Jesus me garantiu. Você nem precisa conhecer muito a Bíblia, mas com essa esperança que ele está te dando de coração. Jesus Cristo morreu para te salvar. Não saia pela porta hoje, nessa noite, sem entregar a sua vida a Jesus. E na hora que o pastor João pedir para as pessoas virem aqui à frente, no momento do apelo, né, ele vai fazer um apelo para nós orarmos, entregarmos a nossa vida ao Senhor. Venha você também aqui na frente
entregue sua vida a Jesus. Pastor João. Enquanto a gente escuta essa música instrumental, eu queria que você que tem essa coragem de dizer, eu quero esse Jesus, eu queria que você viesse até aqui à frente, ficasse aqui desse lado direito. Mas nós vamos fazer um momento de oração também, por pessoas que têm colocado a sua esperança no Senhor como uma âncora. Quem é que usa âncora? Quem usa âncora são os navios, certo? E é interessante que a nossa vida é como um navio ou como um cruzeiro. Normalmente os cruzeiros levam muitas pessoas. E eles gostam o comandante atraca ele em lugares tranquilos para que as pessoas possam passear naqueles lugares. Nós somos como um cruzeiro, nós temos âncora, mas a gente traz pessoas com a gente que são os nossos familiares também. Então eu queria que os irmãos que estão entregando a sua vida a Cristo ficassem desse lado direito aqui. E aqueles que querem orar pelas suas famílias, dizendo, eu quero ter essa esperança que a minha família, ela possa ser alcançada por Jesus. Você está precisando de uma oração na sua família, vem aqui nesse lado mais para o lado esquerdo. Nós queremos orar pelas nossas famílias também. Nós queremos clamar pelas nossas famílias e dizer, Senhor, nos ajuda, Senhor. Nós precisamos de um milagre, nós precisamos de algo de Deus na nossa família. Nós vamos orar juntos. Você que conhece alguém que está aqui, vem aqui, abraça essas pessoas e ora com elas também. Dá um abraço nessas pessoas aqui. Estende as mãos e diz, Deus abençoa essas pessoas que estão aqui. Ajuda essas pessoas. Nós queremos orar pelas nossas famílias também, que têm sido tão atacadas. E às vezes a gente perde a esperança com a nossa família. Deus tem feito um grande milagre na minha família. Eu tenho experiência sobre isso, de coisas que a gente não acreditava mais e Deus fez na nossa família. Nós queremos orar pela sua família também e agradecer por aqueles que estão entregando a sua vida a Cristo também. Vamos orar, estende as mãos sobre os irmãos aqui. Quem quiser estender as suas mãos sobre os irmãos, estenda nessa hora aqui e vamos clamar ao nosso Deus. Senhor, nós queremos colocar a nossa âncora no Senhor, em Jesus Cristo, Pai. Deus, aqueles que estão nessa noite dizendo, eu quero colocar a minha esperança em Jesus, Pai, entra nessas vidas através da ação do Espírito Santo de Deus. Pai, em nome de Jesus, sela a salvação nessas pessoas. E Pai, eu quero orar também, Senhor, por aqueles que estão clamando pelas suas famílias. Pai, no nosso navio, Pai, tem os familiares. E nós queremos que os nossos familiares também estejam ancorados no Senhor. Pai, nós queremos clamar que em nome de Jesus, o Senhor possa agir nas nossas famílias, no impossível, Senhor. Naquilo que é impossível aos nossos olhos. Espírito Santo de Deus, faz milagres nas nossas famílias, perdoe pessoas, Pai, restaura relacionamentos entre maridos e mulheres, Pai, restaura filhos, Pai, restaura pessoas que estão viciadas, pessoas perdidas, pessoas afastadas dos teus caminhos, Pai, faz milagres por aqueles que estão clamando por cura. Senhor, por favor, nós queremos escutar aqui no nosso meio milagres de Deus nas nossas famílias. Nós queremos escutar dos nossos irmãos a ação poderosa de Deus sobre nós, Pai. Deus, estende as tuas mãos sobre essas famílias aqui, sobre a minha família, a família dos irmãos, Senhor. Ó Deus, nós queremos ver o nosso navio com a nossa família ancorado em Jesus Cristo. Pai, por favor, Pai, nós somos fracos, Pai, nós somos frágeis, nós não temos forças, Pai, mas o Senhor é poderoso. Pai, escuta os corações aqui, faz o impossível, Pai, faz milagres na vida desses irmãos aqui, pela ação poderosa do Espírito Santo. E nós oramos confiados em Jesus Cristo, a nossa esperança, a âncora das nossas vidas e das nossas famílias, em nome de Jesus, amém e amém. Que Deus te abençoe,
Que Deus te abençoe, que o Espírito Santo possa agir na sua família, que o Espírito Santo possa derramar graça e bênção sobre a sua família. Que Deus te abençoe, uma ótima semana para você. Dá um abraço nos irmãos e fortaleça a fé dos irmãos nessa noite. Que Deus te abençoe, querido. A ti